Você já investe em fundos imobiliários e quer saber se os ETFs de dividendos podem ser uma opção ainda melhor? Será que vale mais a pena manter os rendimentos no Brasil ou diversificar para o exterior? Hoje, vamos comparar essas duas estratégias de renda passiva, analisando os números, os prós e contras de cada uma e te mostrando qual delas pode gerar mais dinheiro no longo prazo. E atenção! No final do vídeo, eu vou revelar um erro que muitos investidores cometem ao escolher entre FIIs e ETFs, e que pode custar caro na sua carteira. Então, fica comigo até o final para não cair nessa armadilha. Antes de tudo, é importante entender o que são FIIs e ETFs de dividendos. Os fundos imobiliários, ou FIIs, são investimentos que reúnem dinheiro de vários investidores para comprar imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas ou até mesmo títulos atrelados ao mercado imobiliário. A grande vantagem dos FIIs no Brasil é que eles distribuem dividendos mensais. E o melhor, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física. Ou seja, todo mês cai dinheiro na sua conta sem desconto de tributos. Já os ETFs de dividendos funcionam de uma forma diferente. ETFs, ou fundos de índice, são carteiras de ações que replicam um determinado índice de mercado. No caso dos ETFs focados em dividendos, eles investem em empresas que têm um histórico forte de pagamento de proventos, como grandes companhias dos setores de energia, bancos e bens de consumo. Uma diferença importante é que muitos ETFs de dividendos pagam proventos mensalmente, e como alguns deles são negociados no exterior, esses dividendos podem ser recebidos em dólar. Isso pode ser um grande benefício para quem quer proteção contra a desvalorização do real. Agora que você já entendeu o básico sobre cada um, vamos para a parte mais importante: a comparação entre FIIs e ETFs de dividendos. Primeiro, vamos falar sobre rentabilidade. Os FIIs, por serem fundos imobiliários, costumam pagar dividendos mais previsíveis, porque têm contratos de aluguel de longo prazo. Isso dá uma estabilidade na renda passiva, mas também limita o potencial de valorização do ativo. Já os ETFs de dividendos podem ter uma volatilidade maior, porque acompanham o desempenho das empresas que compõem o fundo. Isso significa que o valor dos dividendos pode oscilar mais, mas, por outro lado, o preço do ETF pode crescer ao longo do tempo de forma mais expressiva do que os FIIs. Outro ponto fundamental é a moeda. FIIs pagam dividendos em real, e isso pode ser vantajoso para quem quer evitar a oscilação cambial. Mas se você pensa no longo prazo e quer proteção contra a desvalorização da nossa moeda, os ETFs de dividendos internacionais podem ser uma excelente alternativa, já que pagam em dólar. Para quem quer construir uma renda passiva global, isso pode ser um grande diferencial. Mas e a tributação? Aqui os FIIs levam uma vantagem importante. No Brasil, os dividendos pagos pelos FIIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto os ETFs, especialmente os estrangeiros, podem ter tributação tanto sobre os dividendos recebidos quanto sobre o ganho de capital na venda das cotas. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um imposto de 30% sobre os dividendos pagos para investidores estrangeiros, o que pode reduzir um pouco a atratividade desses ETFs para quem busca apenas a renda passiva. Para facilitar essa comparação, vamos colocar os principais pontos lado a lado. Nos FIIs, você tem rendimentos mensais isentos de imposto, exposição ao mercado imobiliário nacional e uma previsibilidade maior nos dividendos. Já os ETFs de dividendos oferecem diversificação global, proventos em dólar e um potencial maior de valorização do patrimônio no longo prazo. Mas qual deles gera mais renda passiva no longo prazo? Para responder essa pergunta, vamos fazer uma simulação. Imagine que você tem 10 mil reais para investir. Se você colocar esse valor em um FII, que paga um dividend yield médio de 8% ao ano, você receberia cerca de R$ 800 por ano em dividendos
ou aproximadamente US$ 66 por mês. Agora, se você investisse esses mesmos R$ 10.000 em um ETF de dividendos americano, como o SCHD ou o GEP, que tem um dividend yield médio entre 3% e 5% ao ano, você receberia algo entre US$ 300 e US$ 500 por ano, ou cerca de US$ 25 a US$ 40 por mês, já considerando a tributação sobre os dividendos. À primeira vista, parece que os FIIs pagam mais, certo? Mas aqui entra um ponto crucial: a valorização do ativo. Nos últimos anos, enquanto muitos FIIs tiveram pouca valorização, alguns ETFs de dividendos cresceram bastante, principalmente por estarem atrelados a empresas sólidas e dolarizadas. Isso significa que, no longo prazo, o ganho de capital nos ETFs pode compensar a menor distribuição de dividendos mensais, enquanto nos FIIs, a valorização do patrimônio tende a ser mais limitada. Então, quando escolher FIIs e quando escolher ETFs de dividendos, se você quer uma renda previsível, isenção de imposto e está focado no mercado nacional, os FIIs ainda são uma excelente opção. Agora, se o seu objetivo é diversificação global, proteção contra a desvalorização do real e um potencial maior de crescimento no longo prazo, os ETFs de dividendos podem ser a melhor alternativa. Mas atenção, porque agora eu vou te contar um erro que muitos investidores cometem ao escolher entre FIIs e ETFs e que pode custar caro no seu patrimônio. Muita gente olha apenas para o dividend yield, ou seja, para o percentual de rendimento pago, e toma a decisão baseado apenas nisso. Mas o que realmente importa é a combinação entre dividendos e valorização do ativo. Não adianta investir em um FII que paga 10% ao ano em dividendos, mas cujo valor da cota cai constantemente, destruindo o seu patrimônio. Da mesma forma, um ETF que paga poucos dividendos, mas cresce consistentemente ao longo dos anos, pode gerar um retorno muito maior no futuro. Agora que você tem todas essas informações, me conta aqui nos comentários. Você prefere FIIs ou ETFs de dividendos? Quero saber a sua opinião. E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre investimentos e renda passiva. No próximo vídeo, vou falar sobre os melhores ETFs de dividendos para 2025, então ativa o sininho para não perder. Nos vemos no próximo vídeo.